Meus abençoados irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, falando da palavra do Senhor. Quero agradecer a minha família, quero agradecer também ao meu pastor presidente, pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Cristiano Correia, sirvo a Deus aqui na ADSM e represento o meu pastor presidente, pastor Deiró de Andrade, e a pastora Ana Suzy, na ADSM do Jardim Itapuã. E junto com abençoados irmãos da Regional 3. Nas minhas mãos tenho a palavra do Senhor e a leio no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso 1 até o verso 4, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e orou e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Meus irmãos, na mitologia grega há uma história muito interessante, que é a história do rei Midas. Rei Midas era um rei rico, poderoso, mas em alguns dos dias apareceu um velho na porta da sua casa, bêbado, sujo, e ele descobriu que era Silênio. Silênio é o pai da criação, Deus Silênio, pai da criação e pai de Baco. O deus Baco é o deus do vinho. A história diz que ele cuidou de Silênio, deu comida, trocou as suas vestes, deu um banho nele, cuidou do rei Silênio. A história então diz que Baco, muito benevolente, como um agradecimento, foi até o rei Midas e falou: Como você cuidou do meu pai, faça o seu pedido, a sua oração, a sua reza, o que você pedir, eu vou fazer para você. E rei Midas, sem pensar, ele fez um pedido. E o pedido dele era: tudo que eu tocar vire ouro. Então o deus Baco olhou para o rei Midas e falou: tudo bem, pode ir embora, a sua oração, o seu pedido, a sua reza foi atendida. O rei Midas volta para o seu palácio. No meio do caminho, ele toca nas pedras e as pedras se transformam em ouro. Ele toca nas árvores e as árvores se transformam em ouro. Quando ele chega no seu palácio, ele toca no portão e o portão se transforma em ouro. Ele fica feliz, fica contente com esse dom que agora ele tem. E ele entra no seu palácio, ao tocar na fechadura da porta, a fechadura da porta se transforma em ouro. Ele ordena aos seus criados que façam o seu jantar, e quando ele senta à mesa, ele toca no talher, o talher se transforma em ouro. Ele toca no prato, o prato se transforma em ouro. Ele pega na taça, a taça se transforma em ouro. O rei Midas fica preocupado, porque a sua filha está vindo para lhe dar um abraço. Sua filha se chama Febe. E quando ele abraça a sua filha, a história diz que ela é transformada numa estátua de ouro. O rei Midas fica desesperado. Ele volta ao deus Baco e ele diz: pelo amor dos deuses, a minha oração se transformou numa maldição. Tira isso de mim. E o deus Baco atende o pedido dele, mas Midas vai morar num lugar longe, no campo, desolado com a sua sorte. Existem orações que Deus ouve, mas não atende. Ainda bem que Deus não atende. Eu já fiz muitas orações que hoje eu dou graças a Deus que Deus não ouviu. Nós lemos aqui a história do profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus,
cheio do Espírito Santo de Deus, um profeta ousado. O seu ministério foi concluído na época em que o rei Acabe era rei de Israel. O profeta Elias vai até o rei Acabe e ele diz para o rei Acabe: a partir de hoje, segundo a minha palavra, não vai chover. E mais de 3 anos e meio não chove em Israel. A Bíblia diz que o profeta Elias vai para um ribeiro e ali ele é alimentado. Os corvos trazem alimento para ele de dia e à tarde. E ele bebe da água daquele ribeiro. O ribeiro se seca, ele sai para a cidade e ele encontra a viúva de Serepta. Essa mulher perde seu filho vem a falecer, e a Bíblia diz que Elias ora ao Senhor e Deus ressuscita essa criança. A palavra do Senhor diz que Elias vai até o rei Acabe e eles fazem ali um pacto no Monte Carmelo, aonde cada um daqueles iam invocar o seu Deus. Existia naquele Monte Carmelo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, todos profetas de Jezabel. E eles clamaram ao seu Deus e nada aconteceu. Mas Elias orou e a Bíblia diz que fogo caiu de Deus e consumiu aquele holocausto e lambeu a água daquele rego. E a Bíblia diz que o profeta Elias matou todos os profetas de Baal e de Azera. Mas a palavra do Senhor diz que agora Jezabel, ela intimida, ela lança uma palavra sobre este homem, e este homem que agora está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, que aonde ele passa, e segundo a palavra de Deus, ele vence, ele conquista, agora ele faz uma oração diferente. E na sua oração, ele pede a morte. Ele fala: Senhor, eu quero morrer. Ainda bem que Deus não ouviu essa oração. Aliás, existem orações estranhas, que ainda bem que Deus não ouve. O profeta Jonas, a história diz que Deus o chama para pregar a palavra do Senhor, para restaurar a cidade de Nínive, converter os ninivitas. E a Bíblia diz que Jonas prega a palavra e o povo se converte. E Jonas agora ora ao Senhor, no capítulo 4, do verso 3, ele ora ao Senhor pedindo a morte, porque o pessoal de Nínive se converteu. Uma oração super estranha. Deus fala: você está pedindo a morte porque os ninivitas se converteram? Há algumas orações estranhas na Bíblia. A Bíblia diz que Ezequias é rei de Israel e ele está no fim dos seus dias, está perto da sua morte, e ele já está inválido numa cama. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, isso está registrado no livro de Isaías 38. O profeta Isaías vai até o rei Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem, que você morrerás e não viverás. Ezequias vira para a parede e faz uma oração. Quando Isaías está saindo do palácio, Deus fala com ele: volte e fale com o rei Ezequias. O profeta Isaías volta e diz: Deus falou comigo e Deus ouviu a tua oração. E ele te acrescenta mais 15 anos de vida. Deus fez 2 milagres na vida do rei Ezequias. Ele viveu mais 15 anos e foi curado da sua enfermidade. Porém, a sua oração trouxe um problema muito grande, porque nesses 15 anos que Deus acrescentou vida ao rei Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés. E Manassés foi o pior rei que existiu em Israel. O pior rei que existiu. Bom, é bem verdade que Deus, ele ouve todas as nossas orações, mas nem todas as orações são respondidas. Elias, ele ora ao Senhor, depois de pedir tantas coisas e Deus fazer, agora Elias está desanimado, Elias está frustrado, Elias está triste, com uma depressão terrível. Ele para debaixo de um zimbro e a oração dele agora é diferente. Ele ora: Senhor, eu quero morrer. Mas ainda bem que Deus não ouviu essa oração. Pelo contrário, Deus enviou um anjo. E esse anjo trouxe pão quente, assado no céu, trouxe água e disse para Elias: Elias, come
e bebe, porque muito grande é a sua caminhada. Meus irmãos, não tem exemplo melhor de oração do que Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deixou o melhor exemplo de oração. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6 e verso 6, Jesus, com toda a sua simplicidade, ele nos ensina a orar. E ele diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê, em secreto, te abençoará. Ele não diz o Pai que te ouve, mas é o Pai que te vê. Sabe por quê? Porque há momentos na nossa vida que nós entramos no nosso quarto e nós não conseguimos orar. Quem nunca passou por isso? Você quer orar, você dobra os seus joelhos, mas as palavras não saem. Você apenas chora, você cai no chão, você se desabafa ali em choro, mas você não consegue falar nada porque você está angustiado, você está triste, você só sabe simplesmente chorar. E Jesus diz: entra no teu quarto porque o Pai te vê. Ele não precisa te ouvir, Ele está te assistindo, Ele está te vendo, Ele está contemplando você. Nas suas maiores adversidades da sua vida, das suas angústias, das suas tristezas, todas as lutas que você estiver passando, eu te dou o conselho que Jesus deu. Mesmo que você não consiga orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque aquele que te vê e te assiste, Ele vai te abençoar. Para terminar, eu deixo mais uma reflexão dita por Jesus. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Jesus está dizendo: bate, que vai se abrir. Peça, que Deus está ouvindo. Insista, mas peça com consciência. Saiba orar. Preste atenção naquilo que você está pedindo. Porque se você insistir, Deus vai abrir a porta. Insista na tua oração. Busque a Deus, não desanime. Não existe outro caminho para nós que servimos a Deus. O crente que ora, ele alcança o milagre do Senhor. Então busque a Deus em oração. Bate nessa porta, insista, porque o Pai está te escutando, está te assistindo e vai te abençoar. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus abençoados irmãos, voltamos. Quero fazer aqui meu agradecimento a todos os irmãos. Deus abençoe a Regional 3. Deus abençoe
ADSM. Deus abençoe a TV ADSM, os irmãos que estão aqui, que nos ajudam. Eu faço convite a você para nos visitar, cultuar conosco ali na ADSM do Jardim Itapuã. Fica na rua Marco Aurélio, número 584, Jardim Itapuã, Santo André, ABC. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.